Beleza, joia. Gravando. Eu tinha me mutado porque eu estava comendo. Ah, então tá. E a Laura está aqui, tá? Ela só tá. Ela fechou porque ela tá almoçando agora. Ela chegou da rua e foi almoçar agora. Então ela fechou a câmera. Tá quietinha ali. Então, o termo que eu comentei que aparecia a ideia de decalagem quando falava aqui nos estádios. No entanto, ele não chegou a usar aqui neste texto, o termo decalagem. Olá, tudo bom? Oi. Mais uma com chimarrão, coisa boa. Na verdade, no texto, Problemas de Psicologia Genética, no livro, aliás, Problemas de Psicologia Genética, tem um dos textos que é Os Estágios do Desenvolvimento Intelectual da Criança e do Adolescente, que é um texto pequenininho, deve ter umas 10 páginas. E nesse texto, Piaget explica quais as condições para a gente considerar o que é um estágio de desenvolvimento. E daí ele fala da questão da ordem constante dos estádios, fala do caráter integrador, fala de várias questões para a gente considerar o que é um estádio. E uma das questões que ele traz, é a Laura que está voltando? E uma das questões que ele traz é a defasagem. Desculpa, a decalagem. É que eu escrevi aqui. Defasagem, não tem nada a ver. Eu escrevi, então, uma das coisas que ele descreve como critérios dentro dos estádios é falar das decalagens. Então, ele diz assim, eu posso depois transcrever este pedacinho e mandar para vocês, ou eu mando o texto inteiro para vocês, tá? Que eu tenho digitalizado. É bem na terceira página, é bem no início. Ele diz assim, gostaria de insistir sobre a noção de decalagem. Ela tem, por natureza, fazer obstáculo à generalização dos estádios. As decalagens caracterizam a repetição ou a reprodução do mesmo processo formador em diferentes idades. Distinguiremos as horizontais e as verticais, tá? Fica mais claro, então, quando a gente dá exemplos de cada uma delas. Vamos começar pela mais fácil, que é a decalagem horizontal. Então, só vou repetir aqui, depois eu mando para vocês. As decalagens caracterizam a repetição ou reprodução do mesmo processo formador em idades diferentes. Eu vou ler e daí eu explico, tá? Falaremos de decalagens horizontais quando uma mesma operação se aplica a conteúdos diferentes. Uma decalagem horizontal quando uma mesma operação se aplica a conteúdos diferentes. É quando, então, a gente fala desses intervalos de tempo que acontecem dentro de um mesmo estádio. Por exemplo, dentro do operatório concreto, a gente tem a conservação das propriedades físicas do objeto, mas elas se dão com intervalos. Por exemplo, primeiro, olá, Juju, tudo bom? Duda. Então, a conservação das propriedades físicas do objeto. Primeiro, a conservação dentro do operatório concreto. A conservação da substância, do peso e do volume. Ou a conservação do comprimento, da área e do volume espacial. Elas se dão no mesmo estágio, que é no operatório concreto. Porém, cada uma delas com um intervalo. Se a criança constrói a noção de comprimento lá pelos 7 anos, a de área vai ser lá pelos 9, e a de volume espacial lá pelos 11, 12 anos. Então, são noções construídas dentro de um mesmo estádio, mas em momentos diferentes. Não são ao mesmo tempo. Eu vou ler aqui. No domínio das operações concretas, por exemplo, uma criança poderá organizar aos 7, 8 anos séries de quantidade de matéria, dos comprimentos, etc. Ela saberá classificá-las, contá-las, medi-las, etc. Ela conseguirá mesmo atingir noções de conservação relativas a esses mesmos conteúdos.
mas será incapaz de todas essas operações no domínio do peso. Enquanto 2 anos mais tarde, em média, ela saberá generalizá-las aplicando-as esse novo conteúdo. Ora, do ponto de vista formal, as operações são as mesmas nos dois casos, mas aplicadas a domínios diferentes. Nesse caso, falaremos de decalagem horizontal no interior de um mesmo período. Então, se uma decalagem se dá no interior de um mesmo período, ela é horizontal. Então, significa que eu tenho idades diferentes numa decalagem horizontal, idades diferentes, mas dentro de um mesmo período. Por quê? Porque o cara, se a gente observa que o sujeito já tem a reversibilidade do pensamento, ele já é operatório. Com a reversibilidade do pensamento, ele é o que marca a entrada no operatório. Mas existem muitas noções a serem construídas durante o operatório concreto. E essas noções não tem como elas se apresentarem no mesmo momento. Há toda uma complexidade a ser construída. Então, a gente observa essa decalagem, ou seja, essa diferença. Então, por exemplo, dentro de uma sala de aula, tu pode observar que, todas já são operatórias, beleza, maravilha, todo mundo operatório concreto. Mas eles podem estar em momentos diferentes do operatório concreto. Agora, se não for em operatório concreto, ainda não... aí é só a gente chorar e se desesperar, tá? Mas se tiverem todos, por exemplo, dentro do operatório concreto, mas em momentos diferentes, ou seja, decalagem, né? A decalagem horizontal. Ou, por exemplo, quando a gente faz as provas de conservação e a gente utiliza, por exemplo, bolinhas para a criança fazer a conservação do número, de, por exemplo, se a gente enfileirar as bolinhas termo a termo, e quando a gente espicha uma das fileiras, bota os termos mais separados, a criança consegue primeiro fazer essa conservação quando está com bolinhas, ou seja, objetos que são separados e dá para a gente contar. Depois é que ela vai conservar com argila, porque, por exemplo, dizer que tem o mesmo tanto nesta argila e nessa outra argila, quando a gente modifica, já tem um grau de complexidade maior. Dá também uma pequena decalagem. E, quando a gente usa líquidos para fazer aquelas transformações, mudando de um copo para outro, também tem uma pequena decalagem. Então, mesmo para a noção de conservação da matéria, também, dependendo do material que a gente utiliza, se é um material que assim, como é que se chama? Quando a gente, discreto, né, que a gente pode separar os objetos entre si, pode contar, né, bolinhas, fichinhas que a gente pode contar, ou quando é a massa de modelar, que daí já é uma coisa só, né, que a gente tem que apelar mais para a percepção, e depois o líquido, né, que daí é bem, então dá uma diferença. Então, e depois vem o peso. Então, dentro esses diferentes materiais, a gente vai observar uma decalagem, né? Então, assim, claro que quando a gente quer entender o significado da teoria, a gente não precisa saber, exatamente nesse momento aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas quando a gente está numa sala de aula, às vezes é importante entender em que momento que o sujeito está. Então, é importante saber que ele já tem uma reversibilidade do pensamento, porque sem isso, matemática não se faz, né? Já que temos várias pessoas da matemática, sem reversibilidade do pensamento não tem matemática, porque, ou seja, o cara vai ter que pegar, palpar, né? Porque, por exemplo, quando a gente pede uma criança de educação infantil ir lá e distribuir objetos entre os coleguinhas, ela faz, né? Então, ela vai, pega os objetos que estão no saquinho e vai lá e consegue... Pega as balinhas e vai lá, uma rodada de balinhas, uma segunda rodada de balinhas, uma terceira até acabarem as balinhas. Mas isso ela faz na ação, né? Matemática mesmo, né? Ou seja, a operação ela vai fazer quando tiver a reversibilidade do pensamento. Então, a gente vai ter que, só primórdios, né? Em que a criança consegue manipular objetos. Agora, operar mentalmente é quando tem a reversibilidade. Mas, então, decalagem horizontal no mesmo estágio. Ou seja, esse é um processo normal. Por isso, desrecomendo os termos
Eu já li, eu anotei aqui para ver os termos que eu já ouvi a decalagem sendo traduzida como desfasamento, defasagem, deslocamento, eu já vi também. E daí, quando a gente lê, fica se perguntando, mas o que significa deslocamento em Piaget? O que significa deslocamento? O que é deslocamento? Até descobrir que o cara traduziu assim, né? Então, desfasamento, defasagem, deslocamento, não são os termos corretos, né? Usa, de preferência, o próprio termo em francês, decalagem, como se aportuguesou. Horizontal, beleza? Aí a gente tem a vertical, que é um pouquinho mais difícil, mas não tanto. Uma decalagem vertical é, pelo contrário, a reconstrução de uma mesma estrutura por meio de outras operações. O bebê atinge, por volta do fim do período sensório-motor, o que Poincaré chamou de grupo de deslocamentos. Ele saberá se orientar em seu apartamento com desvios e retornos. Então, assim, uma criança começa a andar, em média, com 1 ano de idade, e aí ela consegue se deslocar dentro da casa, né? Ela vai para um lugar, ela vai para outro, ela sabe, né, fazer esses deslocamentos dentro da sua casa, por exemplo. É físico, né? Ela faz esse deslocamento do ponto de vista físico. Porém, esse grupo é unicamente prático e aqui tem um erro de tradução, e não representativo. Quando, alguns anos mais tarde, tratar-se-á de representar esses mesmos deslocamentos, quer dizer, imaginá-los, interiorizá-los em operação, encontramos etapas análogas de formação, mas sobre um novo plano, sobre o da representação. Então, no primeiro momento, eu tenho o deslocamento físico. O cara consegue se deslocar do ponto de vista físico. Só quando ele estiver lá no pré-operatório, por exemplo, ele vai poder fazer esse deslocamento no plano representativo, ou seja, contar sobre esse deslocamento nos termos dele, né? E depois vai aqui, depois vai ali, daí entra aqui, daí entra ali, né? E pega daquele lado. Ou, por exemplo, como é que tu vai de um lugar até outro? Ah, tu encosta a casa, tu vai lá na Casa Amarela, tem o postinho. Eu estou lembrando de uma situação do PEAD, Jane, do PEAD 1, em que a gente foi fazer as observações de estágio. Era naquela época a gente tinha motorista e tal para ir, ou podia a gente ir, né? E tá. Aí eu fui com a minha tutora Denise Severo. E aí era tudo lá em Canoas, São Leopoldo, que a gente não conhecia. Então, é grande, né? São Leopoldo é enorme. E aí, assim, como é que a gente se localizava? Eu fazia os mapas e tal. Quando estava chegando mais ou menos perto, e daí onde é que será a ruazinha aquela? A gente parava e eu perguntava, onde é que fica tal coisa? As descrições, as orientações eram fantásticas. Vai andando aqui, vai chegar numa Casa Amarela, aí vai chegar no postinho, e aí depois vai passar por uma loja de não sei o quê. Então, umas coisas muito assim. Não era uma coisa... Algumas pessoas davam essa coisa bem, bem concreta, assim, pra gente, né? Essas informações, não era aquela coisa, segunda direita, terceira esquerda, segue em frente tantos metros. Não, é aquela coisa bem, bem ligada a situações concretas. Mas são formas, então, de descrever o trajeto. Então, uma coisa é só fazer o trajeto, que é sensório-motor. Outra coisa é a gente chegar no plano relativo, no plano representativo. É a mesma coisa, trata-se de deslocamento. Só que um é deslocamento no plano físico, outro é deslocamento no plano mental. E esse deslocamento no plano mental, ele se dá de diferentes formas, né? Ou o cara que se liga a pontos muito concretos, ou o cara que consegue ter um mapa mental e me dizer segunda direita, terceira esquerda, e depois segue em frente X metros. Então, são planos representativos, é a mesma coisa. Então, a gente diz que é uma decalagem vertical,
Porque a gente está falando de estádios diferentes. Me refiro, como diz aqui, reconstrução de uma mesma estrutura. Por exemplo, o deslocamento, mas com operações diferentes. Então, num plano sensório-motor e num plano representativo. Ô, prof, pensando nas operações matemáticas, então, uma criança no operatório concreto, ela consegue realizar, sabe, fazer uma pequena equação utilizando material concreto, né? Ou realizar a soma com material concreto. Isso. Quando ela vai para o operatório formal, ela consegue realizar essa soma, mas mentalmente. A estrutura é a mesma, a estrutura é a mesma, a estrutura não é a mesma, mas a operação é a mesma. Bom, é somar, é somar, mas em um ele está apoiado no material concreto, e o outro ele faz... no pré-operatório, ele soma com material concreto, ou seja, faz uma soma concreta. Por exemplo, no pré-operatório, tá? Ele pega objetos concretos e ele faz a junção física dos objetos, né? No operatório concreto, ele consegue usar os algarismos para representar, ele consegue usar, né, os algarismos para representar os objetos. Só que relativo a coisas concretas. Por exemplo, ele consegue pegar, o problema envolve 20 maçãs e 30 peras. Ele não precisa pegar as maçãs e as peras na mão, mas ele soma 20 maçãs mais 30 peras e fica com 50 frutos. Isso no operatório concreto, tá? No operatório formal, ele vai ter x mais y igual a 50. Então, aí que complica a coisa, porque o que é o x, o que é o y? É uma variável! E aí bate o desespero, né? A professora louca, que um dia disse que x era igual a 50, x um dia era igual a 20, no outro dia a professora louca disse que x era igual a menos 5. A prof é completamente louca. Por quê? Porque o x e o y não representam nada concreto. Então, para conseguir entender isso, ele tem que ter um pensamento formal, entende? Lá no pré-operatório, então, ele faz juntamentos e separações de objetos concretos. No operatório concreto, ele consegue já fazer de uma maneira representativa, né? Que ele não precisa ter as maçãs e as peras na mão, ele faz já por algarismos, representa por algarismos 20 mais 30 igual a 50. Por quê? Porque esses 20, esses 30, esses 50 estão representando coisas que existem materialmente. Agora, x e y não existem materialmente. Portanto, é operatório formal. E a gente sabe, assim, que quando chega nesse momento de usar x e y, que supõe o pensamento formal, é um momento em que dá muita dificuldade na escola, né? Porque o conteúdo escolar, ele é bem dividido, pensando, aos 12 anos as crianças serão operatórios formais, o conteúdo escolar é organizado dessa maneira, supondo que, só que a gente sabe que não é assim. E aí o que acontece? Um conteúdo vai ser trabalhado quando o sujeito não tem ainda uma estrutura de pensamento, para fazer essa representação num plano formal. Então, a gente sabe, agora nem sei em que ano mais isso acontece, a pessoa vai ficando perdida no tempo, mas isso, em geral, era na quinta série que se trabalhava, não, Diego, desculpa. Antigamente se trabalhava isso na quinta... Estou perdida no tempo aqui, na quinta série, não sei agora, e daí tinha muita reprovação em matemática na quinta série. Era assim, mudava muito. Agora eu não sei em qual ano que ficou. Não, a gente introduz equações no sexto ano. Já, tá, agora todo sexto, tá. É que é a antiga quinta série, sexto ano. Isso, é a idade que vale, né? Quando aí o oitavo ano... Oitavo ano... Desculpa. Não, é isso, quando muda quando sai daqui e vai para lá. Isso.
quando sai das séries iniciais e vai para Finais. o ensino fundamental, séries finais. E no oitavo ano, no oitavo ano, a gente introduz álgebra pesado, assim, pesado. E entra até o conceito de polinômios e tal. Seria a antiga sétima série. Prof, mas então, deixa eu ver se eu entendi. O conceito, o conteúdo é junção, né? Então, tu tá juntando objetos. Né? Somando. Somando. Então, no pré-operatório, tu faz isso com material concreto. No operatório concreto, tu já consegue fazer essa soma de forma representativa, né? Interioriza esse material concreto, tu consegue interiorizar ele, representar ele mentalmente. E representativo de coisas concretas. Isso. E aí, no formal, tu já consegue passar para o âmbito da incógnita, das operações algébricas e tal. Isso. Então, teoricamente, a operação é a mesma, é somar, mas em estágios diferentes ele tem um grau de complexidade maior. Então, a gente diz que existe uma defasagem. Decalagem. Decalagem, eu acho. Não é defasagem por quê, Ricardo? Não é. Porque ele não está numa fase, ele não está numa fase atrasada, ele não está em fases atrasadas, né? Ele está só ainda não desenvolveu as estruturas cognitivas que permitem que ele faça aquela operação naquele nível de complexidade. Não significa que ele esteja atrasado. Exatamente, ele não está atrasado. Então, como diz aqui, ó, a reconstrução de uma estrutura por meio de outras operações. Então, na horizontal, eu tenho apenas idades diferentes. Na vertical, eu tenho estádios diferentes. E lembrando assim, ó, isso é muito bacana. Esse exemplo da matemática, ele é muito bacana. Por quê? Porque não significa que assim, ó, aquilo ali já foi trabalhado, agora ele sabe tudo. Não, o mesmo conteúdo, ele vai tendo significações diferentes, ele vai ser trabalhado em planos diferentes, em sistemas de representação diferentes. Ele vai sendo integrado a novos elementos. Então, aquilo assim, isso aqui eu já estudei. Não, não existe isso aqui, eu já estudei, né? Porque a gente vai integrando a novos elementos, elevando a novos patamares. Né? Então, é bem, assim, isso aqui, em termos escolares, é bem importante, porque a gente cansa de escutar isso, né? Isso a gente já estudou. Né? Ok, já estudou. Eu fiquei me perguntando como que será que funciona isso para a EJA? Porque os estudos, eles têm essa função mais ou menos das idades, né? Mas pressupõe também... Como é que eu vou dizer? O que a gente vê é uma coisa escolar, né? É uma coisa que não que se estrutura, se organiza para ser um conhecimento científico, uma coisa escolar. A gente coloca dentro para resolver um algoritmo, enfim. E esses adultos, eu tenho uma turma de adultos agora, eu fiquei pensando, esses adultos já viveram muito tempo sem aprender a botar um número um embaixo do outro para fazer uma soma, né? E que vai para cá e que vai para lá, e eles fizeram essas contas em outros momentos da sua vida, né, com outras coisas, mas agora eles têm dificuldade em fazer essa montagem dos algoritmos, e aí eu fiquei pensando, né, aí a gente acaba voltando para coisa concreta, né, mesmo eles sendo adultos, não que eles não consigam fazer uma operação mental, não é isso, mas ao mesmo tempo eles ainda não. Depois eu fiquei. Ótima a tua pergunta, eu amei. Oi, Carmen, alguém gostaria de dar uma resposta para Laurinha? Eu fiquei pensando numa coisa que a gente bate bastante na tecla, que é ter essas estruturas não quer dizer que ele ter a capacidade não quer dizer que ele vai conseguir. Então, se ele não teve experiência, se pudessem dar conta da estrutura que a princípio estaria pronta, ela na verdade não está. Seria isso, né? Na verdade, ele não formou a estrutura de fato.
né? Porque ele não teve a experiência como meio para formar isso. Eu fico pensando, na verdade, assim, eu também dou aula para o EJA, né? Estou afastado. Mas para eles aquilo é uma regra, né? Então, o algoritmo da soma lá, que tu coloca unidade embaixo unidade, dezena embaixo dezena, centena embaixo centena, e assim por diante, soma da direita para a esquerda, para eles aquilo é uma regra, né? Passou de 10, sobe 1, né? Assim por diante. Então, o aluno, ele não compreendeu, na verdade, ele não entendeu o porquê daquela regra. Qual é o processo, por que resulta naquela regra, né? Então, a ideia de que tu está somando unidades, e aí se ultrapassa uma dezena, tu passa a ter uma dezena, tipo 7 mais 4, 11. Então, tu tem uma dezena e uma unidade. Por isso que sobe 1, porque tu tu separa aquele 11 em uma dezena mais uma unidade. Então, tu agrupa aquela dezena que tu retirou no conjunto das dezenas. Então, eles não conseguem compreender, na verdade, eles decoram uma regra, e ao decorar uma regra, eles não aprenderam, né? Eles não aprenderam o que está por trás daquela regra. Então, eles não construíram as estruturas que levam a ele a compreender a soma a partir do algoritmo da soma. Porque se eles construíssem, eles até podem esquecer, né? Porque a gente mesmo, se a gente quando a gente está estudando alguma coisa, tu passar muito tempo sem ver aquilo, tu tem que dar aula de novo. Recentemente, uma aluna me pediu ajuda de estatística. Faz muito tempo que eu não trabalho com estatística. Muito. Fui estudar. Aí, tive um pouco de dificuldade, mas conforme eu fui estudando, eu fui me lembrando. Quando eu tinha aquilo muito bem construído, eu consegui relembrar. Se eu não tivesse nunca entendido aquele processo, como, por exemplo, eu tenho uma dificuldade imensa, a Duda sabe, em física, eu sou péssimo em física, péssimo. Porque na época da graduação, eu passei em física sempre com as calças na mão e sempre com a da Juliana Fronza ali, me ajudando dando aula, sem entender o conteúdo. Eu decorei algumas coisas. Então, até hoje, eu tenho muita dificuldade em física. Então, se tu não construiu aquele conhecimento, tu tem que retomar ele, tu tem dificuldade em retomar, porque ele não é teu, ele não te pertence. Agora, se tu construiu a estrutura, tu entendeu porque funciona, mesmo que tu venha esquecer por estar tempo distante, em pouco tempo tu retoma esse processo. Agora, se tu nunca construiu, aquilo foi sempre estranho para ti, foi uma regra que tu utilizou, né? E aí, quando tu volta para tu utilizar novamente, aquilo nunca te atingiu. Então, tu olha aquilo e volta a ser algo estranho novamente para ti. Laura, tem um trabalho, o meu colega Paulo Slomp, quando ele fez o mestrado, ele fez um trabalho bem... vocês lembraram, foram alunos dele? A Juliana e a Sandra foram alunos do Paulo, não? Não, tá. Ele, no mestrado, ele fez uma pesquisa bem interessante, que foi com a alfabetização de adultas, eram presidiárias, que não liam nem escreviam. Então, ele foi tentar alfabetizá-las, e ele encontrou, por exemplo, os mesmos níveis das crianças lá de Emília Ferreira, tá? Os mesmos níveis. O que significa isso? Será que essas mulheres necessariamente, então, já que ele encontrou os mesmos níveis ali, os pressilábicos e tal, será que elas não eram operatório concretas? Não sei, não posso dizer isso, tá? O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente está diante de um conteúdo que é novo para a gente, eu posso ser operatório formal, mas eu estou diante de um conteúdo que é novo para mim, que é assim, eu sou o caso do Ricardo, assim, meus conhecimentos de física são meio, eu não vou dizer que seja 0, é 0,1 meu conhecimento de física, tá? Então, se eu for me deter para estudar física, muito provavelmente, nos primeiros momentos, eu vou ter noções muito elementares, né? As minhas compreensões sobre os fenômenos são muito elementares. Porém, como eu sou operatório formal, o que vai acontecer? Eu vou ter, sim, vou ter decalagem, eu vou ter um processo de construção da noção, que vai demorar um tempo, mas ele pode ser mais rápido do que em alguém, por exemplo, que é operatório concreto. Então, assim, mas de qualquer forma, mesmo eu sendo adulta,
tenho uma capacidade de pensamento mais estruturada e tal, mas eu vou demorar um tempo, sim, porque é um conteúdo novo. Então, quando a gente está diante de um conteúdo que é novo para a gente vai demorar um tempo, vai ter essa decalagem. Pode ser que seja mais rápido do que aconteceria com uma criança, tá? Pode ser que seja mais rápido, mas eu vou, de qualquer maneira, naquela construção daquela noção, eu vou precisar de um tempo. Por exemplo, pode ser que na primeira aula, a professora de física me pergunte coisas, eu dê as respostas mais infantis do mundo, né? É que nem aquele dia a gente estava lendo o experimento lá nos 6 estudos e que a gente ficou ali brigando com o experimento. Por quê? Porque nós somos praticamente analfabetas em física, concluí, né, que todo o grupo era. Então, diante de um conteúdo novo, Laura, isso, a Lari também, né, a gente era ali praticamente analfabeta, praticamente. Então, diante de um conteúdo novo, independente do estágio em que a pessoa se encontra, por exemplo, a gente achou que para o cara ser professor de matemática, ele também tem que ser professor de física, não tem jeito, Ricardo. Vamos botar o Ricardo a aprender física. Ele, provavelmente, lá no primeiro momento, quando vierem os primeiros conceitos, ele também vai dar umas rateadas, né, bem, bem bonitas lá na física, tá? Porque isso exige, áreas específicas exigem como que um processo de alfabetização naquela área, né, exige. Então, os teus adultos, eles, de qualquer maneira, eles vão apresentar, eu não sei em que estágio eles estão, né, mas eles vão apresentar decalagem, sim, tá, vai ter um tempo. Não tenho como te dizer qual é o tempo, por quê? Porque depende de toda essa história anterior do indivíduo. Então, assim, é possível que seja mais rápido? Sim. É possível, mas não necessário. Respondido? Ótimo. Beleza. A Laura está bem acompanhada lá, ela tem alguém dormindo lá atrás dela. Coisa... São 2? Coisa linda. Tá. Este texto aqui eu vou enviar para vocês, tá? Pelo grupo. Beleza? Ele é pequenininho, ele é bastante utilizado. Tá. Voltamos para o outro texto. Estão me ouvindo? Ó, e tem também, se alguém quiser ler mais a respeito da decalagem, neste aqui, existe um verbete inteiro sobre decalagem horizontal e vertical, tá? Esse aqui são várias páginas. Eu acho que eu tenho digitalizado, se eu tiver, eu mando também. Eu acho que eu já escaneei em algum momento. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Então, tá. Só confirmando. Alguém quer ler? Todo mundo ali. Vê que é a Carmen lá se fazendo de... Não é comigo. Então tá. Eu vou lendo, se der algum problema, vocês me sinalizam, então. Tá. Então, nós estamos lá na página 3, tá? Para quem lembrar. No segundo parágrafo, de baixo para cima. Darei um exemplo. Sim, de baixo para cima. Estava falando de experiência física. Acho melhor, de repente, ler o parágrafo anterior para situar. Senão a gente fica com o bonde andando, tá? Verdade. Anterior. A experiência física consiste no agir sobre os objetos e construir algum conhecimento sobre os objetos mediante a abstração dos objetos. Por exemplo, para descobrir que este cachimbo é mais pesado do que este fósforo, a criança pesa ambos e encontra diferença nos próprios objetos. Isso é experiência no sentido comum do termo, no sentido usado pelos empiristas. Mas há um segundo tipo de experiência, que chamarei de lógico-matemática, onde o conhecimento não é construído a partir dos objetos, mas mediante as ações efetuadas sobre os objetos. Isso não é a mesma coisa. Quando se age sobre os objetos,
os objetos continuam aí, mas há também uma série de ações que modificam os objetos. Darei um exemplo desse tipo de experiência. É um lindo exemplo, pois pude verificá-lo muitas vezes em crianças pequenas, abaixo de 7 anos. Mas também um exemplo que um dos meus amigos matemáticos relatou-me sobre sua própria infância. E ele data sua carreira de matemático a partir dessa experiência. Quando ele tinha 4 ou 5 anos, não sei exatamente que idade, mas era muito pequeno. Estava sentado no chão do jardim e contava sementes. Para contá-las, colocou-as em fileira, contando 1, 2, 3, até 10. Ao terminar de contar, começou a contá-la em sentido contrário. Começou pelo fim, e ainda uma vez encontrou 10. Achou isso maravilhoso, que houvesse 10 em um sentido e 10 no outro. Então, as colocou em círculo e contou daquele modo, e achou 10 de novo. Voltou a contá-las em sentido contrário, e de novo achou 10. Depois, colocou em outra disposição, contou-as e achou 10 de novo. E essa foi a descoberta que fez. Que lindo, né? Que linda experiência. Uhum. Não sei, assim, Ora, o que verdadeiro... alguém que trabalha com criança, a Laura não está mais trabalhando com educação infantil, mas, assim, ó, quando as crianças fazem isso é muito lindo, né? Se dá conta, ai, é uma mágica, ai, tem 10 ainda. É muito louca, né? Muito bonito. Qual é a página que nós estamos que eu não ouvi? Na 3? 3. Qual o livro que nós estamos lendo? Não, é o texto. Ainda não estamos no livro, é no texto ainda. Ah, tá. É que eu estava no livro e eu estava no livro para falar da decalagem, agora eu voltei para o texto. Tá. É que no último encontro eu não estava, fiquei perdida. Tá. Beleza. Ah, tá. A gente ainda está no texto. Tá. Vou abrir ele aqui. Ora, o que verdadeiramente ele descobriu, ele não descobriu uma propriedade da semente, descobriu uma propriedade da ação de ordenar. As sementes não possuem ordem. Foi a sua ação que introduziu um ordenamento em fileira ou circular, ou algum outro tipo de ordem. Ele descobriu que a soma é independente da ordem. A ordem era a ação que ele introduzia entre as sementes. O mesmo princípio aplicava-se à soma. As sementes não possuem soma, eram simplesmente uma pilha. Para fazer uma soma, era necessária uma ação. A operação de colocá-las juntas e contá-las. Ele descobriu que a soma era independente da ordem. Em outras palavras, que a ação de pô-las junto era independente da ação de ordená-las. Descobriu uma propriedade da ação e não de uma propriedade das sementes. Pode ser dito que é da natureza das sementes deixar que isso seja feito a elas, e isso é verdadeiro. Mas poderiam ter sido gotas de água, e as gotas não deixariam isso ser feito a elas, porque 2 gotas mais 2 gotas não formam 4 gotas de água, como se sabe muito bem. Gotas de água não deixariam, então, que isso fosse feito com elas. Estamos de acordo quanto a isso. Assim, não é a propriedade física das sementes que a experiência demonstra. É uma propriedade das ações realizadas fora das sementes. E isso resulta em outra forma de experiência. Esse é o ponto de partida da dedução matemática. A dedução subsequente consistirá da interiorização dessas ações, e então da combinação delas, sem necessitar qualquer semente. O matemático não mais necessita de suas sementes. Pode combinar suas operações simplesmente com símbolos e o ponto de partida dessa dedução matemática. É a experiência lógico-matemática. E isso não é a experiência no sentido dos empiristas. É o começo da coordenação das ações. Mas essa coordenação das ações, antes do estágio das operações,
necessita ser apoiada em materiais concretos. Mais tarde, essa ordenação das ações leva às estruturas lógico-matemáticas. Creio que a lógica não é um derivado da linguagem. A fonte da lógica é muito mais profunda. É a coordenação geral das ações. Ações de juntar coisas, ou ordená-las, etc. É isso que é a experiência lógico-matemática. É uma experiência das ações do sujeito e não uma experiência de objetos em si. É uma experiência que se faz necessária antes que possa haver operações. Uma vez que as operações sejam atingidas, essa experiência não é mais necessária e a coordenação das ações pode ocorrer por si mesma, sob a forma de dedução e construção de estruturas abstratas. Beleza, então, assim, ó, aqui é o segundo fator, né, do desenvolvimento. O primeiro fator, né, porque a gente está nos dando aqui os fatores que explicam o desenvolvimento. O primeiro deles, então, a maturação. O segundo, a experiência. A experiência subdividida na experiência física, e ele deu para a experiência física o exemplo de pegar o cachimbo e a caixa de fósforos e sentir que, o cachimbo é mais pesado do que a caixa de fósforos. Então, isso é uma experiência física, né? De a gente pegar um objeto na mão e sentir, este objeto é pesado, este objeto é leve. Isso é uma experiência física. Essa propriedade de ser mais pesado ou mais leve está no objeto. É uma experiência física. Isso é uma propriedade do objeto, né? Isso é do objeto e eu estou conseguindo retirar do objeto essa característica. Beleza. Mas a outra experiência, então, a que ele se refere, é a experiência lógico-matemática, que, então, não é algo que está no objeto, é algo que a gente faz com os objetos, e está na nossa cabeça, né? As sementes estão ali, mas enfileirar sementes e contá-las é algo que não está nas sementes, é algo que está na minha cabeça, né? Somar sementes, subtrair sementes, dividir sementes, não está nas sementes, está na minha cabeça. Então, isso é a experiência lógico-matemática. Quando a gente lê os empiristas, eles falam de experiência, eles falam especificamente da experiência física, não da lógico-matemática. Então, por exemplo, quando eu dei aquele exemplo para vocês da semana passada do livro do Skinner, da análise do comportamento, e que ele usa a máquina de aprender, a máquina de ensino. Então, ele diz, o Skinner insiste que ele trabalha com uma aprendizagem ativa. Só que o que ele entende como ativo? É a realização da experiência física. Ou seja, o sujeito que vai lá, ele está sempre, não é o professor que está falando, o aluno está fazendo sempre, o aluno sempre está fazendo alguma coisa, mas no sentido da experiência física, e não da experiência lógico-matemática. Então, por exemplo, existem os espaços a serem preenchidos, e é o aluno que preenche. Ou seja, ele está fazendo, ele está agindo sempre. Mas o sentido de ação, porque Piaget sempre diz, a gente aprende pela ação. O conceito de ação é que é diferente. Então, vocês lendo o Skinner, ele sempre vai dizer, né, que é um empirista clássico. A gente lendo ele vai dizer, eu proponho uma aprendizagem ativa. Então, ele é diferente, quando a gente fala da pedagogia tradicional, ela é diferente daquilo que Skinner propõe, tá? Mesmo que ele seja empirista, não é a mesma coisa. Por quê? Porque o empirista, a pedagogia tradicional vai propor simplesmente a aula expositiva. Skinner não acreditava nisso, ele acreditava que o sujeito tivesse que agir, mas é uma experiência do ponto de vista da experiência física, tá? Por exemplo, o sujeito vai lá, responde, escreve o tempo inteiro.
mas não é necessariamente uma experiência do ponto de vista da experiência lógico-matemática. Aquele livro de instrução programada que eu fiz inteirinho, a única pessoa que eu conheço que fez o livro inteirinho sou eu, não conheço mais ninguém que tenha feito. Eu também. Eu também, Jane. Foi boa a experiência? Maravilhosa. Aprendeste tudo? Passei tudo até hoje. Já sabe? Decorzinho. Claro. Tá, vou perguntar para ela se ela sabe. O que é uma modelagem de comportamento, Jane? É tu fazer o outro. Eu dei aula de Skinner semana passada, daí não dá para contar daquela experiência. Até eu ia dizer, bem isso, assim, quando tu vai estudar o Skinner, enfim, ele vai falar de uma ação do sujeito sobre o meio, e que tu aprende a partir dessa ação no meio. Só que essa é a diferença, tu age no meio e o meio te modela, a partir daí tu aprende, né? Aquilo que o meio te oferece para te aprender. E o Piaget vai falar na relação, né? Sujeito e objeto. No momento que eu ajo no meio, o meio se transforma e eu me transformo, né? Não é só eu. E daí, quando o meio se transforma, enfim, é algo que está sempre, né, em relação. E aí o Skinner vai falar nesse sentido. Então, tu tem uma primeira ideia, quando tu vê, mas ele fala da ação do sujeito no meio também, parece. Não, mas é isso que tu falou antes, né? Vamos ver a ação que ele fala, e dessa ação é só unilateral, né? Não existe troca. Então, por exemplo, o ratinho agiu, ele foi lá na maquininha e bicou, e aí ele ganha uma gota d'água. Ele pica de novo, ganha uma gota d'água, ou comida, ou o que for, né, como recompensa. Então, é uma experiência física. O rato pressiona a barra e ganha uma gota d'água. Então, é uma experiência física que vai aumentar de probabilidade de ocorrência. Então, quando ele fala, Skinner fala no ser ativo, é isso. Ele está fazendo uma coisa, mas é uma experiência física. Ou então, quando me perguntarem quanto é 9 vezes 9, eu repito 81. É uma experiência física, nesse sentido de que eu vou reproduzir alguma coisa. O que não significa que quando o sujeito diz que 9 vezes 9 é 81, ele tenha entendido o que é a multiplicação. Então, ela se refere, mesmo se tratando de matemática, também se trata de uma experiência física, porque o que é cobrado é que o sujeito repita. Porque quando eu era criança, eu me lembro muito bem que se cobrava que a gente soubesse decora a tabuada. O foco não eram os problemas, ou seja, saber utilizar a multiplicação. O foco era saber a tabuada decor. Era isso que importava. Não importava saber usar. Te lembra também, Jane? Também era isso. Ou seja, o foco era memorização da tabuada e repetição, como um comportamento mesmo, né? É um comportamento, não é uma experiência lógico-matemática. Embora envolva supostamente a matemática, era um trabalho físico com a lógica matemática. Então, é bem importante diferenciar que o mesmo termo dizer que é uma aprendizagem ativa depende do que o cara entende como ativo. Essa questão para ter uma ideia da tabuada, eu lembro que na época, foi segundo ano, não lembro se foi primeiro ou segundo, mas deve ter sido segundo. Eu morava com meu avô e ele foi chamado na escola porque eu estava atrasada na decoreba da tabuada. Então, ele tinha que trabalhar comigo a decoreba da tabuada, e aí eu me lembro que era aquela repetição de tabuada o dia inteiro, até eu dizer para ele decore salteada a tabuada, porque a professora tinha mandado ele fazer isso, porque eu não tinha decorado a tabuada em tempo. Então... O Ricardo deu um exemplo bem legal aqui. No caso do aluno do EJA, que tem, em algum momento da sua trajetória, efetuou o algoritmo da soma diversas vezes, conseguindo repetir corretamente. Ou seja, ele aprendeu a fazer o trabalho da máquina calculadora, tá? Ele aprendeu a fazer mecanicamente. Porém, anos sem repetir tal processo, ao se deparar com o algoritmo novamente, ele não consegue fazer, porque ele não construiu conhecimento. Na verdade, ele só reproduziu o algoritmo sem entender o porquê funcionava. Né? Então, assim, eu sempre digo, tá, o cara está ensinando, nesse caso,
na sua experiência, o aluno ele não construiu a noção, foi dada a ele a representação da coisa. Porque é assim, ó, como a gente viu no exemplo anterior, existe primeiro uma ação de deslocamento, voltando àquele exemplo da decalagem vertical, a ação do deslocamento e depois a representação dessa ação do deslocamento. Então, o sujeito já sabia se deslocar no plano espacial. Agora a gente faz a representação disso. E na matemática, ou em qualquer área, também funciona assim. A gente tem uma ação da coisa e parte para a representação dessa coisa. Agora, se o cara não conseguiu fazer na ação, ir direto para a representação, não significa nada para ele. Ele está fazendo uma representação, tipo lá, 20, aquele desenhinho do 20, ele reconhece o desenhinho, mas o que aquilo ali representa? Às vezes não se representa nada para o indivíduo, ele apenas memorizou aquilo, né? Que o 20 mais 30, bota o zero embaixo do zero dá zero, então aquilo, mas ele não tem a operação ainda. E aí, nesse caso, se ele não tem a operação, ele só reproduziu aquele mecanismo que não significa nada para ele, com certeza, Ricardo, ele não vai se lembrar, porque não tem significado nenhum, é baseado só na memória, né? Porque bem aquilo ali, se tem significado para mim, eu fiquei um tempo sem utilizar, eu não me lembro no primeiro momento e daqui a pouco já, me lembrei disso aqui. Agora, se não foi construído, não tem sentido. Uma vez uma colega minha, quando eu fui fazer minha prova de proficiência em inglês, uma colega minha disse assim para mim, ai, Tânia, tu cuida que cai muito verbo da terceira coluna. Gente, o que eu sofri, mas assim, para entender o que ela quis me dizer, verbo da terceira coluna, porque para ela o inglês era uma coisa do verbo que ela decorava assim, o verbo no infinitivo, verbo no passado e no passado, como é que se chama? No particípio passado. No particípio passado. Então, era decorado assim, mas eu não aprendi inglês assim, não tenho, mas para ela era assim, era simplesmente a terceira coluna, né? Então, aquela coisa que é da pessoa que memorizou para fazer uma prova. Então, é isso, Ricardo, bem isso aí. Então, matemática é puramente experiência lógico-matemática, mas muitas vezes a gente consegue transformar em experiência puramente física, né? Então, é muito isso. Aquele exemplo que eu dei, que eu escutei muitas vezes, meus alunos não conseguem resolver quando eu passo o problema, mas quando eu armo a continha, eles fazem. Transformou a matemática numa experiência física, tirou a matemática propriamente dita, né? E aí treina ele para ele resolver apenas o algoritmo. Então, dentro dos empiristas, a aprendizagem, ela é isso, né? Tu treina o indivíduo para realizar determinadas ações. Treina o indivíduo para aquilo. E não é para levar a pensar. É como se fosse uma coisa automática. O cara é treinado para resolver o algoritmo, é como se de presente viesse a matemática junto. Eu estava falando isso, eu estava lembrando, agora, sábado, eu acho que foi, que o Gabriel estava fazendo um exercício de matemática, ele está geometria espacial, e aí ele tinha que fazer uma conta lá, que era um prisma, eu acho, na verdade era um triângulo que tinha um pedaço, ele tinha que saber a área de um pedaço do triângulo, acho que era mais ou menos isso, porque ele foi me explicando, e eu só dizendo para ele, certo, vai falando. Joinha. E ele foi me explicando, eu disse, ok, e aí disse, mas aqui eu tinha que chegar na resposta 1, porque tá, e aí ele me explicou todo o raciocínio do porquê que tinha que ser 1, e eu só olhando para ele concordando, né, o raciocínio, ok, chegou, mas a conta não chegou, eu disse, bom, então vamos ver a conta, e aí ele voltava pro raciocínio, né, e aí ele olhava para mim, mas tem que ser, onde é que eu errei o raciocínio? Não tem que pensar que errou. Vamos olhar a tua conta. E aí eu disse, vamos lá. Daí até que ele chegou, era 12 vezes 4, e era 48. E estava escrito 28. E eu disse, quanto é 4 vezes 12? Ele, 48. E o que tu escreveu? Aí ele fez a conta e chegou no 1. Eu disse, então,
vai atrás daquilo que tu entendeu. E só foi uma questão de falta de atenção, não é nem que tu não saiba quanto é o valor, né? Mas de ficar contente que entendeu a coisa, né? Enfim, o raciocínio ele teve, que é isso, né? Então tá, tu compreendeu, não ficou preso numa conta, né? Uhum. E então eu acho que é importante isso, essa opção. Claro que eu entendi que ele tinha que fazer a conta, porque o professor tem que saber onde é que ele chegou, se ele conseguiu fazer o raciocínio, se ele, né? Não tem como adivinhar, né? Mas eu gostei quando ele me explicou. Então, eu acho que é mais ou menos isso que se espera, né? Que faça, é o que o Ricardo disse, compreenda por que aquele resultado, e não simplesmente porque a conta chegou ali, né? Então, aqui, Então, ele ia se segundo satisfazer com o fator... resultado. Desculpa? Não, então ele ia se satisfazer com o resultado, porque ele fez a conta e chegou num resultado, ok, né? Como tinha uma funcionária lá na FACED, que ela trabalhava na limpeza, e ela sempre ela estava estudando na EJA, e daí estava sempre perguntando, sempre me encontrava, me pedia ajuda, e tinha uma outra pessoa também, ela sempre pedia ajuda. Mas, por exemplo, ela estava trabalhando multiplicação, mas ela não tinha, ela estava lá com as contas, e ela não tinha a mínima ideia do que era multiplicação, porque, por exemplo, a divisão, ela não tinha a mínima noção do que era, porque, por exemplo, ela dividia um número pelo outro e o resultado dava maior, né? Por exemplo, era 20 dividido por 5 e dava 500. Então, assim, o número era maior, o resultado dava maior, ou seja, e ela não entendia por que estava errado, ou seja, ela não tinha a mínima noção do que era a divisão, na verdade. Ela estava fazendo de uma forma mecânica, assim, porque para ela não fazia sentido, ela não enxergava o que estava errado naquilo. Porque se a pessoa tem a noção, ela pode até chegar ao resultado errado, mas ela vai saber que não pode ser aquilo, né? Então, essa é uma diferença, que o cara até pode chegar, mesmo chegando a um resultado errado, sabe que há uma incoerência. E a pessoa que não entendeu nada não enxerga, não é incoerente para ela. Para ela, aquela incoerência não incomoda, né? Então, fatores do desenvolvimento para Piaget. Olha que coisa mais linda, Ricardo, como é que é o nome? Alaska. Como? Alaska. Não escuta? Eu não escutei, não entendi. Escreve ali. Alaska. Alasca, beleza. Então, fatores que explicam o desenvolvimento para Piaget. Alasca, beleza. Maturação, experiência de 2 tipos, física e lógico-matemática, e vamos agora, são 4 fatores, vamos ao terceiro fator, tá? Então, Piaget aqui nos deu 2 exemplos para nos ajudar a entender que é uma questão fundamental dentro da teoria de Piaget, entender que a aprendizagem, que ele chama de estrito sensu, vai depender do desenvolvimento. E o que promove o desenvolvimento? O que torna possível o desenvolvimento? 4 fatores: maturação, experiência físico-lógica matemática, e agora o terceiro fator. O terceiro fator é a transmissão social, transmissão linguística ou transmissão educacional. Este fator, mais uma vez, é fundamental. Não nego o papel de qualquer desses fatores. Todos desempenham uma parte. Mas este fator é insuficiente, porque a criança pode receber valiosa informação via linguagem ou via educação dirigida por um adulto, apenas se estiver num estado que possa compreender essa informação. Isto é, para receber a informação, ela deve ter uma estrutura que a capacite a assimilar essa informação. Essa é a razão por que não se pode ensinar alta matemática a uma criança de 5 anos. Ela não tem a estrutura que a capacite a entender. Buscarei um exemplo muito mais simples, um exemplo de transmissão linguística. Em meu primeiro trabalho no campo da psicologia da criança, gastei bastante tempo estudando a relação entre a parte e o todo na experiência concreta e na linguagem. Por exemplo, usei o teste de Burt, empregando a sentença: algumas de minhas flores são margaridas. As crianças sabem que todas as margaridas são brancas. Logo, há três conclusões, há 3 possíveis conclusões.
todo o buquê é branco, ou parte do buquê é branco, ou nenhuma flor do buquê é branca. Descobri que até 9 anos, isso foi em Paris, de modo que as crianças entendiam a língua francesa. Elas respondiam, todo buquê é branco, ou algumas flores são brancas. As duas coisas significavam a mesma coisa. Elas não entendiam a expressão alguma de minhas flores. Elas não entendiam este de como genitivo partitivo, como uma inclusão de algumas flores. Compreendiam algumas de minhas flores como sendo as minhas diversas flores, como se diversas flores fossem confundidas com uma mesma classe. Assim, a criança que até 9 anos de idade ouve diariamente uma estrutura linguística que implica a inclusão de uma subclasse em uma classe e, no entanto, não entendem essa estrutura. Vou repetir. Assim, as crianças que até 9 anos de idade ouvem diariamente uma estrutura linguística que implica a inclusão de uma subclasse em uma classe e, no entanto, não entendem essa estrutura. É só quando elas, por si mesmas, se apoderam com firmeza dessa estrutura lógica que elas constroem por si mesmas, de acordo com as leis do desenvolvimento que discutiremos, que são bem-sucedidas na compreensão correta da expressão linguística. Então, mesmo que a gente escute, é o exemplo que eu sempre gosto de dar. A criança até pode responder corretamente quando perguntada, se ela for treinada, bem bonitinha. Eu estou em Porto Alegre, que é dentro do Rio Grande do Sul, que é dentro do Brasil. Então, ela pode ser treinada a responder isso. Eu estou aqui, ali, acolá, eu estou nesses 3 lugares ao mesmo tempo. Ela pode ser treinada a responder isso, né, pelo meio linguístico. Né? Alguém diz, olha, quando tu te perguntar, tu responde dessa maneira. Beleza, ela pode ser treinada. Agora, ser treinada a responder isso não significa que ela entenda essa lógica de estar em 3 lugares ao mesmo tempo, né? Porque a professora é louca, né? Ela quer que ela diz que a gente está em 3 lugares, ou 4, dizendo que o Brasil está dentro da América do Sul, e que está dentro do planeta Terra, e que está dentro do sistema solar. A professora é absolutamente louca. Então, ela pode ser treinada a responder, né? Porém, não significa que ela vá compreender, ou seja, ela precisa ter informações, sim, do ponto de vista da transmissão social, porque, por exemplo, que nome esse lugar tem? Ah, esse lugar aqui é Porto Alegre, ou Rio de Janeiro, enfim, este lugar onde eu estou, ele tem este nome, isso é transmissão social. Mas a transmissão social, novamente, como diz Piaget, cada um desses elementos, ele é importante. Né? Ou, por exemplo, cada um desses elementos é importante, por exemplo, quando ele faz o experimento das flores, é importante saber que aquele conjunto de vegetais, chama-se flores. Existem flores que são margaridas, existem flores que são rosas, existem flores que são tulipas, que existem muitos tipos de flores. Tudo isso é transmissão social. Os nomes dessas coisas. Agora, esse encaixamento de que as flores, as margaridas são flores que estão dentro dos vegetais, que são seres vivos, tudo isso é uma questão lógica que a criança vai ter que construir. Né? Então, mesmo assim, depende de uma construção lógica, a aprendizagem. Nesse sentido, ele diz, depende desse desenvolvimento para ele entender, porque ele até pode memorizar. As margaridas são flores que são vegetais, ele pode memorizar isso, mas entender essa lógica vai depender de uma estrutura de pensamento. Então, por isso que ele sempre diz, quando ele trata de cada um dos fatores, ele diz, o fator maturação é necessário, mas insuficiente. O fator experiência é necessário, mas insuficiente. O fator transmissão social é necessário, mas insuficiente. Porque tudo que é convenção precisa ser transmitido por alguém. Regras de boa conduta, né? Tudo isso são convenções, né? O que são boas maneiras no nosso meio? O que são boas maneiras lá em outro lugar do mundo? Tudo isso é transmitido.
como é que a gente se comporta na relação com o outro, o que a gente faz, como é que são esses hábitos, tudo isso depende de transmissão social, não só, mas depende também, né? As regras de conduta, se a gente não explicar e não deixar claro quais são as regras de conduta, é impossível uma criança descobrir sozinha. Mas não só, né? Mas depende de alguém ensinar essas normas, como é que a gente se comporta quando está em um determinado lugar, o que a gente faz, o que a gente fala, como é que a gente respeita, o que significa respeitar o outro, né? Porque a gente fica ouvindo muito, tem que respeitar o outro, mas o que significa respeitar o outro? Então, são regras que dependem de transmissão social, não só, mas sem transmissão social não tem como. Então, 3 termos até agora. Alguém tem algum exemplo, assim, de transmissão social? Alguma coisa importante sobre transmissão social? Professora, eu não tenho exemplo, uma pergunta. Dá para considerar que toda convenção social é arbitrária? As convenções sociais, elas são arbitrárias, porque a gente considera que aquele ali é um comportamento adequado, né? Ou seja, não depende de um evento da natureza necessariamente, a gente convencionou que o certo é se comportar assim. E aí é muito interessante, Lário, porque conforme o meio em que a gente está, é muito interessante porque certos padrões de comportamento são corretos em um lugar, não são corretos em outro, né? Então, são coisas que se convencionam, ou mesmo dentro de do mesmo país, mas em famílias diferentes existem, às vezes, regras diferentes, né? Então, às vezes, é um universo diferente. Nessa família a gente se comporta assim, nessa outra a gente se comporta assado, porque naquela família se convencionou assim. Chego agora ao quarto fator que se acresce aos 3 precedentes e que me parece ser fundamental. E, de novo, ele diz que é fundamental, tá? Isso aí vocês já viram nos outros 3 também. Sempre ele diz, é fundamental. Então, por isso, quando a gente vai fazer citações, é importante tomar cuidado, porque ele diz que esse é fundamental, mas ele disse sobre os outros 3 também. É o que eu chamo o fator de equilibração. Uma vez que já existem 3 fatores, eles devem, de algum modo, estar equilibrados entre si. Essa é uma razão para trazer ao foco o fator da equilibração. Há uma segunda razão, entretanto, que parece ser fundamental. É que, no ato de conhecer o sujeito é ativo e, consequentemente, defrontar-se-á com uma perturbação externa e reagirá com o fim de compensar e, consequentemente, tenderá para o equilíbrio. O equilíbrio, definido por compensação ativa, leva à reversibilidade. A reversibilidade operatória é o modelo de um sistema equilibrado, onde a transformação em um sentido é compensada por uma transformação em outro. A equilibração, como eu a entendo, é um processo ativo, é um processo de autorregulação. Acho que esta autorregulação é um fator fundamental no desenvolvimento. Uso esse termo no sentido de que ele é usado na cibernética, isto é, no sentido de processos como retroalimentação, feedback e feed-forward, de processos que se regulam a si próprios mediante a compensação progressiva dos sistemas. Esse processo de equilibração é uma forma de uma sucessão de níveis de equilíbrio, de níveis que têm uma certa probabilidade, que chamarei de probabilidade sequencial. Isto é, as probabilidades não são estabelecidas a priori. Há uma sequência de níveis. Não é possível alcançar o segundo nível, a não ser que o equilíbrio tenha sido alcançado no primeiro nível. O equilíbrio do terceiro nível se torna possível quando o equilíbrio do segundo nível tenha sido alcançado, e assim por diante. Isto é, cada nível é determinado como o mais provável
dado que o nível precedente tenha sido alcançado. Não é o mais provável no início, mas é o mais provável uma vez que o nível precedente tenha sido atingido. Acho que, por exemplo, não sei se é uma... Vamos, por exemplo? Como exemplo, vejamos o desenvolvimento da ideia de conservação na transformação da bola de plastilina em uma forma de salsicha. Aqui pode-se distinguir 4 níveis. O mais provável no início é a criança pensar em apenas uma dimensão. Suponha-se que haja uma probabilidade de 0,8, por exemplo, que a criança focalizará o comprimento e que a largura tem uma probabilidade de 0,2. Isso significa que de 10 crianças, 8 focalizariam apenas o comprimento, sem prestar atenção para a largura, e 2 focalizariam a largura sem atenção para o comprimento. Elas focalizariam apenas uma dimensão ou a outra, uma vez que as duas dimensões são independentes nesse estágio. A focalização de ambas ao mesmo tempo tem a probabilidade de apenas 0,16. Isto é, menos do que seja uma dentre as duas. Em outras palavras, o mais provável no começo é a focalização em somente uma dimensão. De fato, a criança dirá, é mais comprido, logo, há mais na salsicha. Uma vez alcançado este primeiro nível, se continuarmos a alongar a salsicha, chegará o momento em que ela dirá, não, agora está muito fino, então tem menos. Agora, a criança pensa na largura, mas esquece o comprimento. Assim, chega-se ao segundo nível, que se torna mais provável após o primeiro, mas que não o é mais provável no ponto de partida. Uma vez que a criança alertou para a largura, voltará cedo ou tarde a se alertar para o comprimento. Aqui se tem um terceiro nível, onde ela oscilará entre a largura e o comprimento, e onde descobrirá que ambos são relacionados. Quando se alonga, faz ficar mais fino. Quando se encurta, faz ficar mais grosso. A criança descobre que ambas dimensões estão solidamente relacionadas. E ao descobrir essa relação, ela começará a pensar em termos de transformação, e não somente em termos de configuração final. Agora, ela dirá que quanto fica mais comprido a massa, torna-se mais fina. Logo, é a mesma coisa. Há mais de massa no comprimento, porém menos em largura. Quando se faz a massa mais curta, ela fica mais grossa, há menos no comprimento e mais na largura. Logo, há uma compensação. Compensação que define equilíbrio no sentido que eu defini há pouco. Consequentemente, temos operações e conservação. Em outras palavras, no curso desse desenvolvimento, encontra-se sempre um processo de autorregulação que chamo de equilibração, e que me parece o fator fundamental na aquisição do conhecimento lógico-matemático. Então, este é o quarto fator. Maturação, experiência físico-lógico-matemática, transmissão social e equilibração. Como que lá no empirismo se explica que algo que é externo, alguém dando ok para uma ação que eu realizei, como é que se explica que isso tenha se internalizado? Então, o sujeito tem a maturação, que é um processo biológico que vai acontecendo, ele tem a experiência, que é a ação visível, ele tem uma transmissão social, mas existe um processo que está acontecendo dentro do cérebro do indivíduo, que é o que organiza tudo isso. Como é que tudo isso se reorganiza? Diante de uma experiência, por exemplo, quando o sujeito é colocado diante desse desafio de verificar se a massa de modelar transformada continua sendo o mesmo tanto, ou se tem mais, ou se tem menos, ele se vê diante desse desafio e ele tenta responder com o que ele é capaz, mas aquilo ali não dá conta do problema, porque o experimentador, neste exemplo, o experimentador vai provocando o sujeito e ele vai ter que mudar, mas sempre lembrando o seguinte, às vezes o sujeito não vai mudar a sua resposta, como disse Piaget,
Existem momentos certos para que isso aconteça. Depende, então, sempre depende, essa equilibração depende do ponto em que o sujeito está. Porque se houver um desafio para ele, no sentido que está muito além da sua capacidade, aquilo não o desequilibra e ele continua tendo o seu mesmo nível de resposta. Então, o que vai fazer com que mexa lá dentro do seu cérebro, que mexa, que ele mude? É algo que, para o qual o sujeito já está preparado, mas ao mesmo tempo é uma novidade para ele. Em termos pedagógicos, a gente poderia assemelhar isso àquilo que Vygotsky chama de zona de desenvolvimento proximal, que é essa ideia da gente localizar o momento em que o sujeito se encontra. Do ponto de vista pedagógico, isso é muito útil, que é localizar, seria uma elaboração do ponto de vista pedagógico disso que Piaget está dizendo, é provocar um desequilíbrio no sujeito a partir de problematizações. Ou seja, de repente o indivíduo está diante de estímulos que são muito estímulos e que não são para ele, porque ele não chegou naquele momento, o cérebro dele, aquilo ali não significa absolutamente nada. Então, seria, esse é o elemento novo que Piaget nos traz, e que em alguns momentos ele nos explica como todo aquele processo de assimilação e acomodação, ou seja, a gente incorpora elementos novos, para incorporar elementos novos, eu tenho que mexer naquilo que eu já construí, e nunca pode ser algo tão novo, tão diferente, que as estruturas que eu tenho não reconhecem aquilo não faz sentido nenhum. Então, a novidade, eu vou tentar incorporar para aquilo que eu já tenho. Se eu já tenho, eu respondo com aquilo que eu já tenho. Não houve modificação. Agora, eu tento incorporar esse elemento novo para a estrutura que eu já tenho, mas ele difere um pouco. Então, eu vou me modificar para dar conta dessa novidade. Se essa novidade for muito grande, eu não tenho como. Os meus esquemas não são suficientes e eu não consigo nem transformá-los para poder incorporar esse elemento novo. Então, todo esse processo que o cérebro da gente faz de encontrar a semelhança, nas nossas condutas sociais, a gente diz que comparar é feio, né? Não pode comparar, é feio comparar. O que o nosso cérebro faz nesses momentos? Na verdade, quando eu vejo uma situação nova, o que o nosso cérebro faz o tempo inteiro é comparar. É comparar se aquela situação já existe, eu já tenho uma forma de lidar com isso, isso é novo, isso já é conhecido, o quanto novo isso é, o quão conhecido isso é, o nosso cérebro faz esse processamento de uma forma muito rápida. E aí vai aplicar os esquemas. Ou vai produzir uma modificação nesses esquemas para poder incorporar o elemento novo. Mas uma das coisas que é bem clara aqui no Piaget é que esse processo vai se dando de uma forma pequena. Isso vai se dando de formas lentas. Como é que a gente tem como prever isso? A gente não tem como prever. A gente não tem nunca como saber, em termos pedagógicos, eu não tenho nunca como saber exatamente qual o desafio que vai ser desafio para cada um dos alunos. Ou seja, esse desafio pode ser desafio para um e não ser desafio para outro. Depende de como é que é todo esse processo de equilibração de cada um, ou seja, a partir das estruturas que cada um já tem. Oi, Alemão? Seguimos? Não sei, alguém quer comentar alguma coisa? Acho que isso aqui é bem importante, porque ele falou agora dos 4 fatores. Agora já ele vai mudar o foco da fala, tá? Vai mudar o foco, vai passar para uma outra questão, mas essa questão dos fatores que é bem fundamental na teoria. Então, como é que se explica o desenvolvimento? Não é por um ou outro fator isolado, é pelo conjunto dos 4 fatores. E quando a gente pega, assim, diferentes teorias, quando a gente pega as diferentes teorias, a gente consegue identificar em cada uma das teorias diferentes o foco em um ou outro fator.
E Piaget, por isso que ele fala, cada um desses fatores ele é importante, mas não sozinho. Então, por exemplo, quando a gente fala, mas dar a estrelinha para o aluno, beleza, eu gosto de estrelinha nos meus trabalhos, não sei vocês. Eu gosto, né, que de repente vem assim, uma estrelinha, um comentário bonito. O problema é acreditar que isso é o suficiente para acontecer a aprendizagem. Então, como o Piaget nos diz assim, são 4 fatores, né? Existem os fatores ambientais, que eles são importantes, só que eles não garantem por si só a aprendizagem. É como aquela professora lá de Imbeck disse que os alunos, porque eles ganhavam o pirulito, eles aprendiam a fazer as contas. Eles aprendiam a fazer as contas porque ganhavam o pirulito. Não, eles iam ao quadro porque ganhavam o pirulito. Se eles não soubessem fazer a conta, não era o pirulito que faria eles, né? Poderia dizer assim, eu quero aprender para ganhar o pirulito, beleza? Mas eles não aprendiam por causa do pirulito, eles iam ao quadro por causa do pirulito, né? Se eles não soubessem, eles continuavam não sabendo, né? Então, se eles soubessem e fossem ao quadro e acertassem, ganhavam o pirulito. Mas não é o pirulito em si, esse que é o problema da visão empirista, achar que o pirulito em si vai ser o suficiente, que a estrelinha por si só vai ser o suficiente. A estrelinha ou o pirulito pode aumentar a probabilidade de um comportamento que já existe, mas não criar um novo. Certo? Beleza. Então, continuarei agora com a segunda parte de minha conferência, isto é, a abordar o tópico da aprendizagem. Classicamente, a aprendizagem é baseada no esquema estímulo-resposta. Penso que o esquema estímulo-resposta, embora não diga que ele seja falso, é, de qualquer modo, inteiramente incapaz de explicar a aprendizagem cognitiva. Por quê? Porque quando se pensa no esquema estímulo-resposta, usualmente... Interrompendo, o esquema estímulo-resposta é esse, então, do comportamentalismo. Diante de um estímulo, o sujeito responde de uma determinada forma, só que, assim, normalmente o estímulo-resposta é o condicionamento clássico. Toquei na chapa quente, a minha mão saiu, estímulo, chapa quente, resposta, retirar a mão. Chapa quente, retirar a mão. Só que esse é o estrito senso, dizer estímulo-resposta. Mas se utiliza essa expressão também para o que não é o condicionamento clássico. Isso aqui é um comportamento reflexo involuntário, tá? Coloquei a mão aqui, na chapa quente, retirei. É o condicionamento clássico involuntário. Mas existe aquele outro condicionamento, então, que é, quando eu aperto aqui, sai uma balinha. Eu aperto aqui, sai uma balinha. Então, eu aumento a probabilidade de apertar aqui nesse botão, porque sai uma bala. Isso não é um comportamento involuntário. Mas, da mesma forma, a gente acaba chamando de estímulo-resposta. Então, bem ligado a comportamentos físicos, tá? Não coisas que acontecem dentro da cabeça, é bem o comportamento físico. Então, por quê? Porque quando se pensa no esquema estímulo-resposta, usualmente se pensa que primeiro há um estímulo, e após uma resposta é produzida por esse estímulo. De minha parte, sou convencido de que a resposta estava lá primeiro, se é que posso me expressar assim. Um estímulo é um estímulo somente na medida em que é significativo, e ele se torna significativo somente na medida em que é uma estrutura que permite sua assimilação. Uma estrutura que pode acolher esse estímulo, mas que, ao mesmo tempo, produz a resposta. Em outras palavras, eu proporia que o esquema estímulo-resposta fosse escrito em forma circular, em forma de esquema ou de estrutura, que não seja apenas em um sentido. Eu proporia que, acima de tudo, entre o estímulo e a resposta, haja um organismo e sua estrutura. O estímulo é realmente um estímulo apenas quando é assimilado por uma estrutura. E é essa estrutura que produz a resposta. Consequentemente, não é um exagero dizer-se
que a resposta está lá primeiro, ou, se preferirem, que no princípio há estrutura. Naturalmente, gostaríamos de compreender como essa estrutura se forma. Tentarei fazer isso a pouco, apresentando um modelo de equilibração ou autorregulação. Uma vez que haja uma estrutura, o estímulo produzirá uma resposta, mas somente por intermédio dessa estrutura. Ó, olha só, isso aqui, essa questão, do ponto de vista epistemológico, ela é bem significativa, porque é o seguinte, o sujeito, diante do estímulo, quanto é que é 9 vezes 9? É 81, ele dá a resposta 81, e assim, o que importa é que, quando eu pergunto 9 vezes 9, ele responde, né, diante do estímulo, 9 vezes 9, resposta 81. E aí, provavelmente, ele ganha uma recompensa ou algo do gênero. Beleza? Mas a visão empirista não está preocupada em entender o que acontece dentro do sujeito para que ele responda isso. O que se busca é a resposta. Ele está compreendendo o que ele está fazendo? Isso que ele faz tem sentido? Ele compreendeu a lógica do que está fazendo? Não. O que importa é a resposta unicamente. Quando me perguntam, quem descobriu o Brasil? Foi Pedro Álvares Cabral, ou seja, diante de um estímulo, há uma resposta. O sujeito está compreendendo o que ele está fazendo? Não. Então, quando a gente fala assim numa determinada visão de aprendizagem, mesmo assim, então, fala a palavra aprendizagem, ela pode ter esses diferentes significados. Que o sujeito saiba responder, mas que não significa que ele compreenda o que ele está fazendo. Então, por exemplo, se o sujeito está fazendo um concurso pode ser um concurso para um emprego, pode ser um concurso vestibular, um concurso Enem, não interessa qualquer forma de concurso, o que importa é o número de respostas corretas. Se ele sabe ou se ele não sabe, não faz a mínima diferença. Tinha propaganda de um cursinho vestibular que dizia, marque o X no lugar certo. Beleza? Ou seja, se é um concurso que ele vai fazer, o que importa é que ele marque o X no lugar certo. Importa se ele sabe o que é aquilo? Não interessa. Então, se alguém vai fazer um concurso, ele tem que aprender a responder corretamente. É o número de respostas corretas o que conta. Então, assim, aqui dentro dessa perspectiva que Piaget está criticando, é isso, é responder, né? O que se busca é que o estudante responda. Mas qual é a lógica? Para que serve isso, né? Quando a gente pensa em termos de educação, para que serve isso? De repente, aumentar a estatística, dizer que o aluno passou, mas para que serve, né? Essa aprendizagem, né? Que não forma estruturas de pensamento, que o sujeito não entende o que ele está fazendo, né? Então, pode acontecer nesse esquema, estímulo-resposta, é isso. Naquele livro, né, Jane, é muito interessante que as pessoas respondiam as respostas aqui, elas preenchem corretamente, mas quando chega no fim do capítulo e tu pergunta, tá, mas o que significa tal coisa? Ah, não sei. Elas vão fazendo de uma forma tal, aquela instrução programada, que elas fazem, cada vez vão fazendo, as perguntas são feitas de um jeito tal, em que não tem outra resposta possível, é meio que automático, a pessoa vai lendo, vai vindo várias vezes uma pergunta muito similar, até que de um certo momento o cara, como é que se chama? Ele automatiza uma determinada resposta. Ele automatiza a resposta, ele entendeu o que está ali, não significa que ele entenda. Né? Então, é essa coisa da automatização, né? Então, treina tanto que vai automatizando, que parece que é um reflexo do tipo, tocou aqui na chapa quente, tirou a mão, quando me perguntam quando é 9 vezes 9, eu respondo 81, é uma coisa quase tão automática quanto tirar a mão. Embora não seja um comportamento involuntário, é quase como isso. O que não significa necessariamente que eu entendi a lógica que está por trás, que aquilo ali faça sentido para mim, que eu consiga aplicar aquilo ali no meu dia a dia, que aquilo ali me sirva para responder os problemas que estão no meu entorno, né? E a gente vê muito isso quando, por exemplo, a gente vê pessoas que têm estudo
né, que já estudaram, ou seja, já passaram por determinados conteúdos escolares, mas que chegam na vida e não conseguem aplicar minimamente, por exemplo, que não conseguem entender a noção de juros, para saber se vale mais a pena pagar uma coisa à vista ou parcelado, como é que faz, né? Ou seja, independente, aí tirando fora a questão de ter ou não ter dinheiro, né? Mas assim, ó, para entender essa lógica do que é mais conveniente, que não conseguem compreender isso, ou que não conseguem, por exemplo, estudaram mapas no colégio, mas que não conseguem usar um mapa para se organizar no espaço físico, para se localizar quando estão num trajeto. Então, por quê? Porque muitas coisas a gente estuda nesse sentido de saber responder para a prova, mas não para compreender o mundo. Então, essa seria a grande crítica, né, a esse esquema estímulo-resposta. O sujeito aprende no sentido de saber responder de forma automática. Não significa... Então, é eficaz nesse sentido? Sim, é muito eficaz. Nossa, é muito eficaz para o treinamento, ele é muito eficaz. Agora, se for para a gente pedir para o sujeito ser capaz de explicar o mundo a partir daquilo, é outro papo, tá? Mas que é eficaz para o treinamento, com certeza é. Certo? Gostaria de apresentar alguns fatos. Temos fatos em grande número. Escolherei apenas um ou dois e alguns fatos reunidos por nosso colega Smeldlund. Smeldlund está sediado no Centro de Estudos Cognitivos de Harvard. Smeldlund chegou a Genebra há alguns anos convencido, havia publicado isso em um de seus escritos, que o desenvolvimento das ideias de conservação poderia ser indefinidamente acelerado através de aprendizagem do tipo estímulo-resposta. Convidei Smeldlund a ficar um ano em Genebra para nos mostrar que ele poderia acelerar o desenvolvimento da conservação operatória. Relatarei apenas um de seus experimentos. Durante o ano que passou em Genebra, ele escolheu trabalhar com a conservação de peso. Conservação de peso é, de fato, fácil de estudar, uma vez que é um possível reforçamento externo, isto é, simplesmente pesando a bola e a salsicha na balança. Logo, se pôde estudar as reações das crianças a esses resultados externos. Smeldlund estudou a conservação de peso, por um lado, e, por outro, estudou a transitividade de pesos, isto é, a transitividade de igualdades. Se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. Ou a transitividade de desigualdades. Se A é menos do que B e B é menos do que C, então A é menos do que C. No que diz respeito à conservação, Smeldlund foi bem sucedido muito facilmente com crianças de 5 a 6 anos de idade. Ele conseguiu que generalizassem que o peso é conservado quando a bola é transformada em formato diferente. A criança vê a bola transformada em uma salsicha, ou em pequenos pedaços, ou em uma bolacha, ou outra forma. Pesa e vê que sempre é a mesma coisa. Ele afirmará que será sempre a mesma coisa. Ela afirmará que sempre será a mesma coisa. Não importa o que se faça com o material, ficará com o mesmo peso. Assim, Smeldlund chegou muito facilmente à questão de peso mediante as espécies de reforço externo. Ok, então, primeiro aqui que o que ele está querendo é acelerar as noções, né? Ou seja, ele quer que o cara acelere as noções. Bom, quando é a noção aqui, quando a gente pode pesar, por exemplo, na conservação de peso, eles pesavam e viam, tá, continua o mesmo tanto, né? Porque eles enxergavam ali, ou seja, é uma coisa bem visível concretamente. Tem a bolinha e tem a salsicha, continua o mesmo peso, são aquelas balanças de braço, tá? Não é aquela balança de ponteiro, é a balança com dois braços, como é que se chama? Com dois pratos, né? Que a gente coloca nos dois pratos a bolinha e a salsicha e continua equilibrada. Bota a bolinha repartida em vários pedaços, ou a bolinha e um bife. Olá, tudo bom? Continua na mesma altura. Então, a criança enxerga, então isso, como diz aqui, foi fácil, porque tem um elemento externo mostrando. Isso foi fácil, tá?
Mas onde é que é... Ai, tem outro! Ai, que lindo! São dois lindos. Claro que são dois, ela já tinha nos dito outra vez. Lindos. Então, no entanto, em contraste com isso, o mesmo método não teve sucesso para ensinar a transitividade. As crianças resistiam à noção de transitividade. Uma criança predizia corretamente em certos casos, mas fazia suas predições como uma possibilidade ou uma probabilidade, e não como uma certeza. Nunca houve essa certeza generalizada no caso de transitividade. Assim, ao primeiro exemplo, que me parece muito instrutivo, devido ao fato de que nesse problema de conservação de peso há dois aspectos. Há o aspecto físico e o aspecto lógico-matemático. Note-se que Smedslund começou seu estudo por estabelecer que havia uma correlação entre conservação e transitividade. Começou fazendo um estudo estatístico da relação entre respostas espontâneas às questões sobre conservação e respostas espontâneas às questões sobre transitividade, e descobriu que havia uma correlação muito significativa. Mas na experiência de aprendizagem, ele obteve uma aprendizagem de conservação e não uma de transitividade. Consequentemente, foi bem sucedido em obter a aprendizagem daquilo que chamei anteriormente de experiência física. Isso não é surpreendente, é simplesmente uma questão de observar fatos sobre os objetos. Mas não obteve sucesso em obter uma aprendizagem na construção da estrutura lógica. Isso tampouco me surpreende, uma vez que a estrutura lógica não é o resultado da experiência física. Ela não pode ser obtida por reforço externo. A estrutura lógica é alcançada apenas através da equilibração interna, por autorregulação, e o reforço externo de observar a balança não foi suficiente para estabelecer uma estrutura lógica de transitividade. Tá joinha? Conseguiram? Compreenderam tudinho? Vamos dar uma paradinha aqui. Assim, ó, esse cara, Smithsland, ele acreditava que, então, a gente pode acelerar, ou seja, a gente pode ensinar as estruturas lógicas. E ele mostrou, Piaget trouxe esse exemplo, mostrando o quanto o cara foi bem sucedido em ensinar algo que é visível, que é palpável, que a criança está enxergando ali, e a gente pode reforçá-la, que, ó, tu tá vendo aqui que são sempre os braços no mesmo. Ah, então isso significa que tem mesmo peso. Beleza. Mas quando passa para um outro campo, que é da entender a lógica, isso ele não conseguiu ensinar. Né? Tem experimentos muito interessantes da Inelder Bové e Sinclair. Elas fazem vários experimentos mostrando sempre o quanto o ensino, assim, nesse sentido de ensinar o conteúdo, assim, o quanto o ensino ele pode ser eficaz dependendo do ponto de partida do sujeito, que o ensino terá o seu sucesso sempre a partir do ponto de partida. Então, o ensino tem uma função, porque o que elas tentam mostrar? Que o ensino tem uma função? Claro que sim, porque senão a gente cai para aquele extremo oposto que houve em alguns momentos, um exercício de, vamos deixar que as crianças descubram as coisas sozinhas. Então, existe uma pedagogia que é assim, deixa as crianças sozinhas descobrirem. E o que não é adequado, por quê? Porque existem coisas que elas não têm como descobrir sozinhas, que são aquelas coisas todas que dependem de uma transmissão social, ou que também um desafio externo, a proposição de experiências, de desafios pode ajudar. Então, o que o experimento deles mostrou? Que esse experimento mostra que tem coisas que são ensináveis e tem coisas que não são ensináveis. Então, existem aquelas coisas que a gente pode ensinar como conteúdo. E existem outras coisas que dependem de desenvolver a noção. O papel da escola aqui seria qual? Propor desafios para ajudar a desenvolver o raciocínio. Porém,
Que joia, Giane, obrigada. O papel da escola, então, é propor desafios que levem a, de repente, desequilibrar. Mas não adianta passar o conteúdo, né? Que foi o que ele tentou fazer. Então, o que Piaget nos traz sobre o experimento? Que o cara conseguiu promover a aprendizagem no que dependia de mostrar as coisas. E o cara responde, aqui tem o mesmo tanto, aqui tem o mesmo tanto. Agora, no momento que passa para um outro plano, que depende da estrutura lógica, já não foi ensinável. A Giane nos enviou aqui o livro, enviou no WhatsApp o livro, no grupo de WhatsApp, a análise do comportamento. Giane, eu não tinha esse... Eu já tive, mas eu tinha o livro do Skinner mesmo, ele tinha esse análise do comportamento, e eu acho que eu fiquei só com o Walden Chu. Tinha um outro dele também. Esse PDF eu não tinha, eu tenho um livro físico, mas o também PDF... não tinha, eu tenho agora. Maravilha. Nós Muito estávamos falando tanto, já é a segunda vez que a gente fala, que eu fui dar uma espiada enquanto tu explicava e eu ouvia, fui dar uma procurada, ver se não tinha em PDF. Até para o pessoal ter uma ideia do que é isso que a gente fala, né? Ele é muito, que coisa boa, gostei do presente. Gente, assim, esse livro, ele deu origem, então ele era baseado na máquina de ensinar, tá? Não. O livro Tecnologia do Ensino, o Skinner fala dessa máquina de ensino, que na semana passada o Ricardo encontrou o link para a gente ver, né, um videozinho sobre a máquina de ensinar. E como fica muito caro, né, a máquina de ensinar era cara, o Skinner pensou, não, a gente pode fazer essa mesma tecnologia usando papel. E aí ele usou essa ideia da máquina de ensino no conteúdo da teoria dele. Então, são os conceitos básicos da teoria dele aplicados, usando a aplicação dessa máquina de ensinar no papel, que é... me fugiu agora o nome dessa técnica, que é o nome da técnica é essa aqui, instrução programada. Se chama instrução programada. E durante a minha época de infância, todas as matérias na escola, teve uma época que todas as matérias da escola usavam essa instrução programada, né? Podia ter um formato um pouquinho diferente. Eu até comentei com vocês que, às vezes, aqui neste livro, a resposta sempre está na página seguinte. Então, a gente tem que se controlar para não olhar a resposta na página seguinte. Mas existiam uns, especialmente os de matemática, que tinha a resposta embaixo, que a gente só enxergava a resposta quando colocasse um plástico vermelho para ver a resposta correta. Então, ele tinha diferentes formatos. Às vezes, a resposta correta estava lá na última página. O formato, ele era, enfim, podia ser bem diferente, mas baseado nesse primeiro livro que foi criado pelo Skinner, então, quando ele desenvolveu essa metodologia de instrução programada. Então, como ele não é um texto corrido, o sujeito o tempo inteiro tem que estar pensando na resposta, né? Tem que estar respondendo o tempo inteiro. Por isso que ele diz que é um método ativo, porque o cara está o tempo inteiro respondendo. Mas é bem interessante, se vocês puderem, fazer 1 ou 2 capítulos deste livro para entender o que ele entende como ativo. Ativo é porque está se mexendo, não porque está pensando. Então, tá. Eu poderia dar muitos outros exemplos comparáveis. Jane, já estamos agora na hora, não está aqui, já está em cima da hora. Tá, eu vou mandar para vocês os 2 textos aqueles, não garanto que eu mande agora, porque agora a família começa a ficar com fome. Sim. Mas eu vou mandar o texto aquele dos estágios e o outro do Montagem e Maurice Daville, que tem o verbete de decalagem. Tá. Tá? E se vocês puderem fazer alguns exercícios daquele livro para entender como é que é a lógica, seria bem interessante, né? Quando a gente fala em ação, o que o Skinner entende como ação? A ação é esse ato mecânico de fazer a coisa, né? Apenas isso, não pensar. Então tá, pessoal, até semana que vem. Já estou mais disciplinada, estou conseguindo mandar bem direitinho as gravações, então eu já boto para baixar agora, e aí eu já consigo amanhã estar postando. Então tá.
Então, uma boa noite, uma boa lua cheia para vocês.